A Bíblia como narrativa da libertação do povo de Deus. Vamos fazer então uma introdução à história da Bíblia. É importante entendermos que não é possível entender o sentido da missão de Jesus sem o Antigo Testamento. Jesus é o centro e a plenitude do processo histórico. Veio para realizar as profecias de libertação dos pobres. Iniciemos então. Plano primeiro da Bíblia. A Bíblia é, de fato, a narrativa da história da libertação do povo de Deus. É a história da promessa de Deus para a libertação e organização do povo livre e solidário. Dei Verbo 14 nos diz o seguinte: Deus, no seu grande amor, planejando e preparando com solicitude a salvação de todo o gênero humano, escolheu por especial providência um povo a quem confiar suas promessas, tendo estabelecido aliança com Abraão e com o povo de Israel, por meio de Moisés. Existem 3 fases principais da história na formação do povo de Deus. Essas fases, elas iniciam com as tribos de Israel, depois segue com o estado tributário e vai até a comunidade religiosa. Vamos entender um pouco mais sobre isso, né? Então, a primeira etapa, nós vamos tratar das tribos de Israel, num período que vai variar entre aproximadamente 1400 a 1000 a.C. E nesse grande período nós temos as divisões em 3 períodos. A primeira etapa da liberdade envolve a história dos patriarcas, o êxodo e a vida das tribos na terra libertada. Então, pensando no patriarca, nós vamos falar aproximadamente entre 1850 a 1900 a.C., né, até um período muito próximo a 1500, passando por Abraão, Isaac, Jacó e José. Depois inicia uma época do Egito, no ano de 1500, e vai até 1200 aproximadamente, em torno de 1250 a 1260 a.C., ocorre então o êxodo, que é iniciado com Moisés. Depois nós entramos no período dos juízes, que vai variar então entre 1200 e o ano 1000 a.C. O ponto fundamental é a conquista de Canaã, né? A luta contra os cananeus e os filisteus. É a tomada de Jericó e a entrada em Canaã com Josué, substituindo Moisés, aproximadamente no ano de 1200 a.C. A dominação egípcia. A Palestina esteve sob dominação egípcia até o século 13 a.C. Após 1200 a.C., foram expulsos da Palestina pela resistência dos cananeus e filisteus. Regiões geográficas, interesses econômicos e comerciais. É muito importante nós entendermos essa questão sobre essas regiões e sobre esses interesses econômicos e comerciais para entender então a dominação do povo, mas também a conquista da liberdade desse povo. Então nós temos uma região que é a planície, que é uma região cultivada e fértil, é caminho de comércio das caravanas. Depois nós temos em seguida a região das matas, que estava na montanha, né, no meio das montanhas, e que possuía difícil acesso. A estepe era uma região de pouca chuva, possível sobreviver, mas tinha uma vida dura. E a última parte é o deserto, que é inabitável e árido, sem maiores possibilidades de sobrevivência. Assim, a planície era a região estratégica, vivia o rei e as classes dominantes. Os egípcios favoreciam os reis com o apoio militar em troca de tributos. Os camponeses vivem em dura servidão. O faraó era considerado filho de Deus. A ordem do mundo era estabelecida pelos deuses do faraó e dos reis cananeus, deuses dos templos e dos palácios. Baal era um grande deus cananeu, que justificava o processo imposto aos camponeses, obrigando o pagamento de tributos. Inicia-se então a resistência dos camponeses, e ela inicia com o fenômeno dos apiros. A saída dos egípcios, os reis cananeus enfraquecem, já não tinha mais o apoio militar, então os egípcios que assegurava uma segurança a isso. O grupo apiro reage contra essa dominação, então, dos cananeus.
O uso do ferro, a nova técnica para construir cisternas, permite tomar posse das matas e montanhas. Eles conseguem ter uma vida melhor com a utilização dessas novas ferramentas. Eles não dependem mais da planície e de suas cidades e estados. Surge então Israel. Acontecimento que constitui a vitória de vários grupos que resistiam à dominação egípcia e cananeia, na Israel que será uma liga de tribos igualitárias. É um movimento de libertação de vários grupos. Veja bem, não estou dizendo aqui somente o grupo do Êxodo. O grupo do Êxodo era um desses grupos e muito importante, talvez o mais importante, com certeza para a criação do Estado de Israel. Mas nós temos aqui alguns outros grupos também que foram importantes nessa conquista. Fuga e início de vida nova na estepe e depois nas montanhas. Êxodo do grupo de Moisés, conforme Êxodos 1:11, 14:5. Israel, um povo livre. Nós temos, não é somente uma conquista do grupo do Êxodo, mas de alguns outros grupos. Então nós temos 3 outros grupos. O primeiro se inicia com a fuga para a estepe, uma comunidade livre das dominações das cidades e estados. Começa um novo estilo de vida na confiança em Deus dos pais e na esperança do futuro para a sua descendência. A história do segundo grupo começa pela fuga para a Palestina, na região do Sinai, nos setores integrados mais de perto pela dominação egípcia. O terceiro grupo é o dos beduínos de Cádiz, conforme está especificado em Êxodo 18, que também contribuiu para a resistência. E, finalmente, o grupo do Êxodo. O maior mérito na formação de Israel é dado ao grupo do Êxodo, que experimentou de perto a dominação egípcia e conseguiu fugir sob a proteção do Deus dos hebreus. Possuiu a mesma característica de luta contra a dominação egípcia e cananeia. Israel, então, é o resultado do movimento de libertação, raiz de sua fé em Javé libertador, conforme Êxodo 3. Decálogo, consciência ético-social, Êxodo 20, versículos de 1 a 17. Projeto de liberdade. Israel se organiza com projetos de liberdade e de vida sem exploração e sem escassez. Haviam leis agrárias de justa distribuição de terras entre famílias extensivas e tribos. Josué, capítulo 7, versículo 14. Então, havia defesa das tribos, recusa de governo dos reis, a base da unidade de defesa era a fé em Javé libertador, vida social igualitária, sem exploração de um grupo contra o outro. Segunda grande etapa é o Estado tributário, que vai variar entre o ano 1000 a 587 a.C. Então, essa segunda grande etapa, que se inicia no ano 1000 a.C., é a história dos reis, conforme Samuel e os 2 livros dos reis. Novo processo de dominação e exploração na cidade sobre o campo. Então, começa de novo um novo processo de dominação e exploração. Desenvolve-se em torno de Jerusalém e Samaria. Israel ao norte, capital Samaria; Judá ao sul, capital Jerusalém, a cidade do rei Davi. Esse período ele começa aproximadamente em 1035 a.C., com o rei Saul, que passa para depois, em 1015, passa a ser o rei Davi, e depois seu filho Salomão em 975. Em 935 existe o cisma e a divisão, do reino do norte e o reino do sul, Israel e Judá. Em 880 tem a fundação de Samaria, e nós temos como destaque aqui os profetas Elias e Eliseu. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Ainda tem, no período abaixo de 800 a.C., os profetas Amós, Oséias, Isaías, Miqueias, Jeremias, Sofonias, Naum, Abacuque, Ezequiel. Nesse período, 721, Sargão toma Samaria e tem a origem dos samaritanos. É um período também em que tem o exílio na Babilônia, um tempo muito difícil. Em 586, Jerusalém foi tomada por Nabucodonosor. E esse exílio vai até o ano de 538.
formação do Estado. Transformação do tribalismo comunitário em um Estado tributário. Algumas tribos mais fortes começam a impor-se econômica e politicamente sobre as demais. Inicia um novo processo de dominação sobre os camponeses. Saul rompe com o modelo igualitário das tribos. Encerra aquele processo que foi conquistado por Israel. Davi alia seus camponeses e pastores, controla o conflito entre o campo e a cidade, refaz a unidade das tribos, constituindo um grande império. A conquista de Jerusalém, a instalação da Arca da Aliança, a organização de uma burocracia de serviços legitimam e sustentam a organização do tributo e a aceitação religiosa do rei por parte das antigas tribos. Davi funda uma dinastia e o poder passará de pai para filho. O rei passa a ser um novo mediador entre Deus e o povo, para assegurar-lhe vida, liberdade e justiça. Vemos isso na profecia de Natã, segundo Samuel, capítulo 7. A organização davídica estrutura-se num Estado claramente tributário com o rei Salomão. O tributo passa a ser sustento da realeza e de suas empresas econômicas. Essas mudanças teve consequências para a vida igualitária das tribos, nos planos econômico, político e religioso. Com o reinado de Salomão, começa novamente a comprometer a liberdade do povo. A história do Reino do Norte. Israel, logo depois de Salomão, com a resistência à luta das tribos do norte, o reino de Israel em torno de Samaria. O cisma é a divisão das tribos do norte. Onri organiza uma nova cidade, Samaria, novo centro econômico e religioso, funda uma dinastia. Seu filho Acabe casa-se com a princesa Fenícia de Jezabel. Ela traz consigo 450 profetas do Baal. Lembra? Os deuses, Cananeu, principal, Baal. Ela leva consigo, então, Jezabel, 450 profetas do Baal. As tribos são invadidas. Inicia a resistência com Elias e Eliseu. A resistência camponesa. Eliseu surge nesse ambiente. Consegue incentivar um movimento de libertação. Jeú faz uma revolução com um golpe militar. Oséias percebe que Jeú utiliza a fé em Javé para garantir seu poder e de seus capitães, sustentar um estado absoluto e dominador. Essa idolatria é a causa da decadência do Reino do Norte. Fim do Reino do Norte. Aparecimento da Assíria na Palestina, exploração dos pobres e luta pelo poder aguçam o conflito social. Crescimento da riqueza e da pobreza. A luta pelo poder de Samaria leva à sua decomposição. Após a morte de Teglat-Pilesar III, o rei Oséias decide não pagar tributos à Assíria. Porém, o novo rei, Salmanasar V, realiza um cerco de 2 anos e toma Samaria no ano de 722 a.C. O rei Oséias é levado preso e deportam 27.290 israelitas. Este é o fim do Reino do Norte e o início da história dos samaritanos. A história do Reino do Sul, Judá. A história do Reino de Judá está centralizada em Jerusalém e na dinastia de Davi. Há várias reformas que visam solidificar a fundação do Templo de Jerusalém e a dinastia de Davi. Vamos ver 3 dessas: Josafá, Ezequias e Josias. Josafá, a continuidade da dinastia. Quebra da sucessão davídica com o casamento da filha de Acabe, Atalha, com um filho de Josafá, Jorão. A dinastia de Omri, do Reino do Norte, continua por 7 anos em Jerusalém. Em 835 a.C., o sacerdote do templo de Javé introniza Joás como rei e restabelece a sucessão davídica. Joás inicia reformas religiosas e administrativas sob a direção dos sacerdotes. Divisão em Jerusalém na busca pelo poder, enfraquece Judá diante de Israel.
Ezequias, a restauração do trono davídico. A reforma política marca o reinado de Ezequias. Restauração nacional sem alianças exteriores, reforma política e religiosa, restabelecer a honra do trono davídico. Isaías almeja a renovação profunda de Jerusalém. Medidas religiosas da política nacional, luta contra a idolatria e o sincretismo, restabelecimento do javismo, culto no templo, esforço de centralização do culto pela supressão dos santuários idólatras. Ezequias recusa pagar tributos à Síria e sofre o ataque de Senaqueribe no ano de 701 a.C. É considerado modelo de libertação da cidade santa. Terceira parte fica com Osias, a nova concepção do Estado. Retoma a reforma de Ezequias. Josias, após o reinado de Manassés, tenta unir o campo e a cidade e sintetizar as tradições tribais. Após o enfraquecimento da Assíria, Josias consegue refazer a unidade entre as tribos do norte e do sul, culto centralizado em Jerusalém. Luta contra a idolatria e pelos direitos dos pobres, então o povo é igual filho de Deus. Estruturação do Estado, síntese entre mosaísmo e davidismo. Contra o Estado opressor como no modelo salomônico. Obediência à lei, igualdade e solidariedade, rei e irmão do povo. O fim do reino de Judá. Tomada e destruição de Jerusalém em 587 a.C. por Nabucodonosor, após a morte de Josias. Permanece em Judá o povo da terra com sua camada mais pobre. O centro político de Judá passou a ser Massa. E o Império Babilônico, todas as suas fortalezas. Terceira etapa, a comunidade religiosa, no período entre 587 a 63 a.C. A última etapa da história do povo desenvolve-se na época persa e na época grega. A dominação persa foi inteligente e eficaz, mas não abafou a resistência popular. Então, nós temos o período judaísmo. Em 586, nós temos a tomada de Jerusalém por Nabucodonosor. O exílio na Babilônia, que persiste até 538, e o retorno à Palestina. Temos aqui nesse período Ezequiel, Zacarias, Isaías, Ageu, Neemias e Malaquias. Neemias fala aqui da reconstrução das muralhas de Jerusalém no ano de 445. E temos Esdras em Jerusalém. É uma época de domínio persa. Temos aqui também nesse período os filósofos, Sócrates, Platão, Aristóteles. Temos o Império de Alexandre no ano de 333. Temos o domínio Lágios. Tem o livro de Daniel. Em 167, a perseguição de Antíoco Epifânio IV. Resistência dos Macabeus, independência judia em 143 e Roma na Palestina. Vamos falar um pouquinho sobre esse processo. Império Persa. A dominação persa. Os persas permitiam autonomia local, liberdade de culto, mas mantinham o poder político e administrativo. Estrutura da Judéia. Primeiro subordinada a Samaria e depois como província autônoma. Comunidade de aldeias com casas em torno do templo. Período de restauração entre 538 e 515 a.C. Sassabazar e Zorobabel. Período de grande crise após o fracasso de Zorobabel em 515 e 458 a.C. Organização da autonomia da província de Judá, Neemias, editar a lei, organizar os sacerdotes e a liturgia, Esdras, em 398 a.C. Essa estrutura permanece durante todo o período de dominação persa. Há uma luta entre a centralização do poder, a organização das estruturas e do culto, e o espírito profético de liberdade popular.
esperança messiânica, esperança na ação do Espírito e vinda do reino de Deus. E a dominação grega. Em 333 a.C., Alexandre Magno conquistou o Oriente Médio e após sua morte seu império foi dividido em 4 partes. O Egito e a Síria influenciavam a vida do povo na Palestina. O Egito reorganiza a economia e começa o sistema escravagista. Qual o valor do trabalho e qual o sentido da vida do trabalhador? Eclesiastes, capítulo 5, versículos 7 a 10. Há um grande empobrecimento de Jerusalém, que é vista como uma cidade de refúgio dos pobres. Em 167 a.C., o rei Antíoco Epifânio IV começa uma perseguição ativa contra os judeus. A resistência, iniciada pelos camponeses, começa a resistência e a luta dos macabeus para a reconquista da liberdade. Esse movimento vai até 63 a.C., com a dominação do Império Romano. A época dos macabeus, resistência popular e de grande fermentação política e ideológica. É a porta imediata para compreender a Palestina no tempo de Jesus de Nazaré, sua pessoa e sua prática em favor dos pobres e dos oprimidos, pelo anúncio do amor do Pai e da vinda do Reino de Deus. A promessa de Deus ao povo. A história do povo é a história da revelação da promessa e da palavra de Deus. A presença de Deus vem para libertar e comunicar seu espírito de liberdade e de amor, e para destruir estruturas de dominação e formar a vida de um povo livre e solidário. A palavra de Deus se encarna para sustentar o discernimento e a esperança de seu povo, através das 3 grandes partes da Bíblia hebraica: a lei, os profetas e a sabedoria. A lei, conhecida também como Pentateuco, ou Torá, manifestação de Deus vivo, que vem libertar, partindo dos oprimidos e dos pobres. Os profetas, história e profecia, engloba os livros históricos e os livros que conservam a luta e palavras dos profetas. Os livros históricos são uma crítica à idolatria e um incentivo à resistência. A mensagem dos profetas é a manifestação de sua fé no Deus vivo que vem. E a sabedoria, os sábios, é o discernimento da vida pública que tem por base a casa dos pais, o trabalho e a organização política. Jesus, plenitude do processo histórico. A leitura da Bíblia hebraica é necessária para entendermos o sentido da missão e da prática de Jesus. Ele é o centro e a plenitude do processo histórico. Veio para realizar as profecias de libertação dos pobres. Concluindo, a história do povo de Deus é condicionada pelo sistema econômico, a arrecadação do tributo dos camponeses por uma classe dominante da cidade estrutura as etapas da história do povo: as tribos, o Estado monárquico